Fala galera, paz, tudo bem? Como estão as coisas aí? Bem, vamos lá para essa live nossa de hoje, para essa aula de hoje. E primeira coisa, como é que tá? Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? O áudio tá legal? Como que tá aí? Estão ouvindo minha voz? Estão ouvindo o violão? Dê um feedback aí de como é que tá o som aí para vocês, para a gente começar a falar já sobre conteúdo. Expresso Pizza falou aqui que tá ok, mandou um joinha. A Ana Cristiano, né? Boa noite, paz e bem. Então é isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos, boa noite para todos vocês. E de onde que vocês são? De onde que vocês estão falando? Estamos ao vivo aqui também no Facebook e no Instagram, tá? Inclusive vai ter horas que eu vou falar um pouco olhando para cá, um pouco para cima. A gente está ao vivo aqui nas duas redes sociais, né? Vamos dizer assim, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? E de onde vocês são? Vamos ver de onde. Tem gente de que lugar do Brasil aí falando, assistindo a gente? Falei, gente, deixa eu falando sozinho não. Luiz Eduardo Magalhães falou aqui. A Ana Cristina falou, sou de General Salgado, SP. Pô, legal, de São Paulo mesmo. Vamos ver, deixa o pessoal entrando aí falando de onde é. A Cláudia falou que é da Paraíba. Pô, que legal, Deus abençoe. De Florianópolis, Juazeiro, Bahia. Pô, que legal, gente. Gente do Brasil inteiro, graças a Deus, aqui junto com a gente, né? Para buscar um pouco mais de conhecimento, de informação. A gente é muito importante a gente o tempo inteiro estar buscando ser pessoas melhor, ser servos melhores, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um músico melhor, um servo melhor. Aqui de Palhoça, Santa Catarina, Aparecida de Goiânia, de Pitangui, Minas Gerais, Barreiros. A Cláudia colocou aqui, Paranaíba. Desculpe, viu, Cláudio? Eu sou meio cegueta aqui. Tem hora que eu fico olhando aqui, acabo me perdendo um pouquinho. Lendo errado, tá? Bem, gente, a live de hoje, essa aula de hoje, né? Nós vamos falar sobre um tema que o pessoal pergunta muito sobre essa questão, tá? O Joca Marques, Piauí, comunidade Nossa Senhora de Fátima. Deus abençoe. Salvador, Bahia. Isso aí, gente. Graças a Deus, pessoas do Brasil inteiro aí, junto com a gente nessa missão nossa de evangelizar, de levar uma música de qualidade para as nossas comunidades, servindo na nossa paróquia. Manda um oi para o grupo MEG de Araripina. Um oi aí, pessoal, para o grupo de Araripina, Pernambuco. Deus abençoe. Bem, vamos lá, gente. O tema da live de hoje é os segredos para fazer um fundo musical, um fundo de oração bonito, tá? Que é uma questão que o pessoal pergunta muito, pô, como que eu dedilho, como que a gente faz um fundo, como que eu sou criativo, como que eu tenho ideias, como é que faz? O que que eu tenho que pensar, o que que eu tenho que saber, o que que eu estudo, né? E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, tá? Quero pedir uma coisa para vocês, né? Temos algumas pessoas no Facebook e temos algumas pessoas aqui no Instagram. Você que está vendo a gente aqui no Instagram e você conhece alguém do seu ministério, da sua comunidade, que essa live você acha que vai ser útil para essa pessoa, vai ajudar,
compartilha. Tem um aviãozinho aqui embaixo, pega o aviãozinho, aperta aí, que você vai mandar inbox para outra pessoa. Sai marcando todo mundo do seu ministério aí, pessoas que você acha que vai ser legal, e compartilha essa live para ajudar a gente aí, tá bom? Pessoal aqui no Facebook também tá colocando, né? Jesuína, São Bernardo do Campo. Deus abençoe, viu, Jesuína? Tamo junto. Compartilha aí, a gente já compartilha a live aí para mandar para mais pessoas, para que mais pessoas participem com a gente aqui nessa noite, tá? Então vamos lá. Tema da live de hoje, os segredos para fazer um fundo de oração bonito. Eu vou dividir em duas partes essa aula, tá? Essa live, em dois conceitos. Desculpa coçar meu olho um pouquinho aqui, deu uma... breve, tô meio gripado. Em duas partes, tá? Uma primeira parte mais de conceito, informações que a gente precisa levar em consideração para fazer um bom fundo de oração. E a segunda parte mais técnica, que eu vou falar de dicas técnicas mesmo, de acordes, de melodias, de coisas que a gente pode usar para fazer um fundo de oração. Que no caso aqui eu estou com o violão, mas que serve para qualquer instrumento de harmonia. Podia ser um violão de nylon, uma guitarra, poderia ser um teclado, tá? O que a gente vai falar aqui serve para tudo para ajudar nessa questão, tá bom? Então, a primeira parte, mais conceitual, é a gente falar sobre o que é a música, tá? A música, ela é a arte dos sons, ponto. A arte dos sons. Do mesmo jeito que a gente tem a pintura, que é a arte das cores, você pode usar técnicas com cores, misturar, fazer pintar uma paisagem ou pintar uma pessoa. A música, ela é a arte dos sons. Ponto. Arte dos sons. E para a gente ter um momento de oração, um grupo de oração, inclusive na missa também segue o mesmo conceito, a gente não precisaria de música. Inclusive não precisa. Você consegue fazer um grupo de oração, uma oração, rezar um terço sem música. Não é a música que faz as pessoas rezarem, o que faz a gente ter um momento de oração. O que faz isso acontecer é a própria oração. Ponto. Tá? Então, para a gente já ficar claro aqui, a música é a arte dos sons. E para uma oração, para um momento de oração acontecer, não precisaria de música. Claro aqui? Tá claro essa questão? Não precisaria de música para ter oração. Mas aqui que vem o pulo do gato. Com música fica melhor. Você fazer uma oração, um momento de oração, uma adoração, qualquer questão assim, com música fica melhor. Mas não precisaria de música para a gente ter um momento de oração. Tá bom? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ficar claro antes de pensar em fazer um fundo musical, até mesmo de tocar, conduzir o grupo de oração. Porque senão as pessoas ficam querendo tocar, e não presta atenção em qual é o propósito que teria que ter ela tocar para isso fazer sentido e para ser legal e assim por diante. Tá bom? Então a música ela é a arte dos sons e para a gente tocar, para fazer um momento de oração, para fazer um grupo de oração, para ter uma missa, não precisaria de música. A missa não é missa por causa da música. Você celebra a Eucaristia sem música, sem problema nenhum. O rito não depende da música. Mas com música pode ser muito melhor. Com música é muito mais agradável, muito mais gostoso, é muito mais fácil das pessoas se abrirem à graça de Deus com música. Tá? Então, essa questão vai ficar bem claro. Segundo tópico que eu gostaria de falar aqui é um tema que eu gosto bastante de falar. Dentro da oficina Toque na Missa a gente fala bastante sobre essa questão, que é um tema que eu chamo de estado de presença. Que eu chamo não, né? Tem livros de psicologia, uma série de coisas assim, que é o quê? A gente está num estado de prestar atenção nas coisas. Tem hora que a gente vai tocar no grupo de oração, no momento de oração, que a pessoa que está tocando, quem está conduzindo em geral, todos os servos, não consegue prestar atenção no que de fato está acontecendo. O que está acontecendo? É um momento de oração? Era para ser um momento mais intenso? Porque a gente não está conseguindo prestar atenção, não está presente para o que está acontecendo. Então, por exemplo, nesse exato momento, você provavelmente não está presente, que você está sentado,
você não está presente que o seu coração está batendo, você não está presente que você tem uma mão esquerda, que você tem um pé direito. Essas coisas estão aqui, mas a gente não está prestando atenção para que elas estão aqui. Assim como um monte de coisa, a temperatura da sala onde você está, o ambiente que você está. No caso aqui está bem calor. O ambiente que você está. Ponto. Mas essas coisas estão aí. Ruídos externos que provavelmente pode estar no lugar onde você está. O que acontece? Quando a gente está num momento de oração, no grupo de oração, fazendo um fundo de oração, tudo isso está acontecendo também. O que Deus quer fazer nesse momento? O que vai acontecer? Como é que está sendo o clima de oração? É uma oração do quê? Uma oração de efusão? A gente está fazendo um momento de oração de perdão, a gente está fazendo um momento de oração de louvor, um momento de oração de entrega. Esse conceito, estado de presença, é muito importante para você ligar o seu radar antes de eu começar a tocar, de eu falar que acorde que eu vou tocar. Cara, o que vai acontecer? O que eu posso criar? Como que eu posso tocar o meu instrumento, seja o violão, seja o teclado, para que eu consiga criar um fundo musical de oração que contribua para esse momento? Isso é um conceito que muito poucos músicos prestam atenção. Inclusive, muitas vezes, músicos profissionais. Como eu sou profissional, eu toco, acompanho. Muitas vezes eu vejo uma situação, um contexto, que eu tenho um músico profissional tocando, fazendo um fundo, que ele está mais preocupado com a técnica que vai tocar do que se de fato o que ele está tocando vai ajudar as pessoas que estão ali participando daquele momento a rezarem. Tá? Então, esses dois aspectos são muito importantes. Primeiro, não precisaria de música para ter um momento de oração, mas eu preciso fazer da música uma ferramenta para ajudar com que esse momento, com que esse contexto aconteça. E é importante eu estar com o meu radar ligado, desenvolver o meu estado de presença, vamos dizer assim, para que eu preste atenção em tudo que está acontecendo, para que eu consiga criar um fundo musical de oração que faça mais sentido e que contribua de fato para que esse momento aconteça. Vou pegar uma água aqui. Esse ponto é mais importante até do que a gente vai falar a seguir. Tanto que eu coloquei primeiro, que acorde que a gente pode usar, o que a gente pode fazer. Tá? Porque senão você pode criar um fundo de oração lindo, com uma harmonia bonita, um dedilhado, alguma coisa assim, mas que não ajude as pessoas a rezarem. Que não esteja em sintonia com o momento, com o que está acontecendo e assim por diante. Tá? Então é muito, muito, muito importante essas duas coisas. Tudo bem? Entendidos? Então esses dois pontos são muito importantes antes de fazer alguma coisa. Agora vamos para a parte técnica, para a parte prática. O que você pode fazer e quais são alguns segredos que ajudam a gente a fazer um fundo de oração mais bonito. Eu uso o termo bonito, poderia ser mais funcional, que ajuda as pessoas a rezarem e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Anotei aqui alguns tópicos. Primeira dica, tá? Às vezes as pessoas falam, tá, faz um fundo de oração aí. E às vezes a pessoa vai tocar violão ou no teclado, a pessoa parte do pressuposto que se você vai fazer um fundo musical, precisa dedilhar. E não precisa dedilhar. Dependendo da música que você está tocando, você pode continuar com uma batidinha mesmo. Dependendo, às vezes você está tocando uma música que está aqui. Aí vai entrar num dedilhado, por exemplo. A pessoa vai começar a conduzir, né? Você pode ficar só num acorde, meu, que eu estou tocando um acorde de Ré, por exemplo. Funciona muito bem, ó, que gostoso, dependendo Volto a falar o que eu falei no conceito anterior, né? Qual que é o momento de oração? Qual que é o clima? O que a gente está clamando? O que está rolando aqui? Porque é isso que vai direcionar
o que a gente vai tocar, se a gente vai para o caminho A ou se a gente vai para o caminho B, e assim por diante. Então, mesmo uma batidinha de forma suave, funciona muito bem como fundo de oração. Estou tocando Ré, Sol. Tá bom? Então, esse é a primeira dica. Não precisa necessariamente ser dedilhado. Pode ser meio que batida, desde que você vá por um caminho de tocar de forma suave, que soe bem. Qualquer momento, um momento que quem está conduzindo conduz um momento de louvor, por exemplo, fale com suas palavras, louve a Deus com as suas palavras, agradeça pelo seu dia, tal, não sei o que lá, e você está tocando fundo assim, as pessoas começam um momento de louvor. Legal pra caramba. Tá? Então, primeira dica dessa parte técnica, não precisa ficar só dedilhando. Lógico que pode ser dedilhado, rola, funciona muito bem, pode ser, mas não precisa ser só dedilhado. Batida também de forma suave funciona, tá bom? Próximo tópico é o seguinte, que eu acabei de fazer aqui também. Dentro de toda tonalidade, a gente tem uma questão que a gente chama, que são os graus. Tá? Então, por exemplo, se eu estou tocando uma música em Lá, estou colocando aqui Lá, o quarto grau do campo harmônico, se você não sabe o que é campo harmônico, busque estudar, tem na internet, tem no nosso canal no YouTube, a gente tem o nosso curso também, Oficina Toque na Missa, se você quer saber mais, se aprofundar sobre toda essa questão, a gente pode te ajudar também. Mas enfim, busque saber o que é, busque mais conhecimento para você conseguir tocar melhor e servir de uma forma mais eficaz, tá? Então, se eu estou em Lá, Lá seria o tom da música, primeiro grau, sempre funciona, independente da música que você está tocando, você tocar o primeiro e o quarto grau, que no caso seria Ré. Se eu estou no tom de Mi, o quarto grau seria Lá. Então sempre você pode optar por esse caminho, tocar independente do tom que você estiver, tocar o primeiro e o quarto grau. Tá? Então se for em Mi, vai ser Mi, e o quarto grau vai ser Lá. Tá? Você poderia, tem hora que a gente faz o Lá com baixo em Mi, funciona muito bem também, tá? Então sempre está na dúvida que harmonia você toca para fazer um fundo musical, ataca no primeiro e no quarto grau de forma suave, pode ser com batida, que funciona bem, tá? Pode ser com dedilhado. Que vai soar bem e vai ficar legal, tá bom? Próxima dica. Vou pegar aqui na minha anotação aqui, eu preparo tudo direitinho, tá? Porque tá meio longe aqui. Aí beleza, as pessoas às vezes falam, Thiago, legal, mas tem hora que o pessoal toca, eles tocam umas harmonias tão legal, algumas coisas tão criativas assim que eu não consigo pensar. Eu entendi o que você falou do primeiro, quarto grau, eu consigo usar, mas eu queria ser mais criativo. Como que eu faço para ser criativo? Tem um conceito de criatividade que na verdade a gente chama de combinatividade. A criatividade é uma palavra meio errada, porque quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa em criar alguma coisa completamente do zero. E teoricamente, todas as invenções, todas as tecnologias que a gente tem hoje na sociedade como um todo, elas são baseadas numa outra tecnologia anterior para a gente criar nova, uma invenção nova e assim por diante. Tá? E geralmente existem coisas que são uma fusão, vamos dizer assim, de duas coisas diferentes. Só mandar um abraço aqui para o Franklin, falando aqui, Deus abençoe o ministério. Amém, Franklin, Deus abençoe. Tem pessoal aqui no Facebook também, a Sandra mandou boa noite, Sandra. Acho que é o Gildeone, mandou ótima aula. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Dou sempre o meu melhor aqui para poder ajudar vocês aí a estar servindo com uma música de qualidade na sua comunidade, servindo a Deus, ajudando as pessoas,
levando as pessoas a ter uma experiência com Deus. Voltando aqui, então a gente meio que não cria as coisas do zero. A gente combina coisas de uma forma nunca combinadas antes. É isso que a gente faz, é isso que faz. Então, o smartphone que foi inventado foi uma combinação de celular que já existia, com a tecnologia de touch, com bateria de lítio, iPod, que seria o MP3 que a gente tinha. O que foi a ideia? Misturar tudo de uma forma que nunca foi misturada antes, que virou uma coisa nova. Virou algo novo. Ponto. Que quando você mistura duas coisas de uma forma que nunca foi misturada e combinada antes, quem olha de longe tem a sensação de que é uma invenção nova, que é uma coisa completamente nova, mas muitas vezes você se inspira em alguma coisa e cria uma coisa de forma diferente. Certo? Dentro desse contexto nosso aqui, o que você pode fazer? Primeira dica que eu dou para todo mundo. Aprenda sempre muitas músicas. Né? Essa questão de tocar com cifra, o pessoal fala, eu não consigo me desprender da cifra. A verdade é que as pessoas que tocam só com cifra, geralmente ela não aprende a música. Ela fica só tocando, olhando no papel. Ela não aprende a música. Então, qual que é o segredo? Aprende mesmo. Pega uma vez por semana uma música e decora a música, tocar sem a cifra mesmo, seja no teclado e assim por diante, para você aprender caminhos de harmonias diferentes, aprender harmonias diferentes, de gravar acordes diferentes, de forma que você consiga lembrar. Toca a música aí, sei lá, toca a música Renova-me. Você tem que conseguir tocar a música Renove. Eu tô sem cifra aqui. Consigo tocar música. Toca música, enfim. Então, quanto mais músicas a gente aprende, mais harmonias você memoriza. E o que acontece? Na hora de fazer um fundo musical, você pode pensar em alguma música que não seja a música que está tocando, por exemplo, e você usar os acordes dela de uma forma que não pareça que é a música, não dê a entender na cara que você está tocando aquela música, mas que você aproveite as harmonias, os recursos que ela tem. Então, por exemplo, estou tocando uma outra música igual eu estava tocando em Ré aqui, né? Por exemplo, aí que eu estou falando primeiro e quarto grau, né? Ou, por exemplo, o Sol. Estou usando uma harmonia que eu sei. De novo, Si menor. Vou voltar pro Ré de novo. O que eu fiz? Eu peguei a harmonia de uma outra música que eu conhecia, que é Si menor, Lá e Ré. Na verdade é uma progressão bem comum, mas eu usei isso para tentar mudar um pouco o clima. Na verdade eu coloquei um Fá sustenido maior aqui, né? Dava um Sol. Coloquei um Fá sustenido maior que eu sei que soa bem, para cair pro Si menor. E desci pro Si menor. Eu aproveitei uma harmonia de alguma outra música para usar para isso. Eu falei da música Renove-me. Na música Lá eu toquei os acordes de Lá, Lá sustenido diminuto e o Si menor. Eu poderia no fundo musical colocar isso aqui, por exemplo. Sol, Lá,
sustenido menor. E vou pôr lá para voltar pro Ré. Thiago, mas que harmonias essa que você está usando? Eu não conheço a harmonia, não tem problema. A ideia é você entender o conceito. Quando você está fazendo um fundo de oração, se você precisa e gostaria de ser mais criativo, você pode usar de harmonias de outras músicas que você conhece, outras progressões, outros acordes que você acha bonito, e você usar essas harmonias, esses acordes em outras músicas. Que naturalmente, o que vai acontecer? Você está pensando, nossa, eu vou tocar aquela harmonia da música Seja Bem-vindo, Templo Vivo. Mas a música é mais rápida, Thiago, não tem problema. A música daqui é Ré, né? Seja bem-vindo, Ré, Espírito Santo. Você pode tocar. A mesma ideia, só que bem lenta. Eu falando que música que é, talvez você consiga pensar e quase que ouvir a melodia da música junto. Mas quem está no momento de oração ouvir, ele só está ouvindo um acorde, o fundo musical, a intenção que você está gerando para esse momento. Você conhece mais harmonias, de repente você conhece isso aqui. Nossa, mas você tocou um monte de acorde, como que você pensa nisso? Eu pensei numa outra sequência aqui, de harmonias, de músicas, de acordes que eu sei que fazem um sentido, e no momento que eu estou num fundo de oração, no momento de oração, eu uso dessas ideias, eu uso dos acordes que vêm na minha mente para eu ser mais criativo. Tá? O Frank colocou aqui, boa noite, a paz de Cristo. Lembrei de um termo que devemos utilizar na música e na vida. O termo temos que ter inovação, aproveitar o que temos de melhor. Exatamente. A gente tem que inovar, tentar sempre fazer o que a gente tem de melhor, tá? Ó o Thiaguinho Francisco aí. Isso aí, Thiaguinho. Vamos lá. Show. Outro elemento ou outra ferramenta que a gente tem é o que a gente chama de variação de dinâmica. O que é isso? Eu posso tocar forte, eu posso tocar fraco. Então é muito legal e muito importante a gente saber. Às vezes no momento de oração que está mais caloroso, a gente tocar de forma mais agressiva. De repente começa com uma oração, você precisa conseguir tocar. Mesma coisa, só que mais suave. De vez em quando é legal você variar. Às vezes, estrategicamente, o pregador ou quem está cantando, está conduzindo, às vezes dá uma... Lembra que eu falei do estado de presença? Da gente prestar atenção e que a música tem que ser um complemento? Às vezes a pessoa, na hora, fala com de forma um pouco mais enérgica. Você pode usar, às vezes, na hora que ela falou de forma mais enérgica, você... O que eu gosto de fazer, do que eu falei de exemplos de harmonia? Geralmente, quando o momento de oração ele começa a ficar mais quente, a pessoa começa a variar, às vezes eu estrategicamente dou umas entortadas na harmonia. Então, às vezes, está tocando aqui, super simples. Aí, tipo, eu vejo que vai ter alguma coisa...
vou às vezes colocando alguns acordes a mais. Claro que tem que fazer sentido, eu já testei esses acordes antes, eu já sei meio que o som que eles têm, para ir ajudando dentro da proposta de eu criar coisas diferentes. E de onde eu tiro esses acordes, Thiago? Estudar um pouco sobre a questão de campo harmônico e das próprias músicas. Você pega uma música que de repente tem uma harmonia que você acha bonita, você pode usar ela, depende da música que está aqui. Eu abro as portas do meu coração. Nossa, o sol, eu consigo combinar do sol pro si menor. Caramba, que legal, você pode usar. Você tá no, eu tô tocando, por exemplo, sol e dó, né? No caso, estou usando dó com nono aqui, poderia ser o dó. Então eu posso combinar, aproveitar um outro acorde, né? E dentro dessa questão de aproveitar a variação de dinâmica, às vezes num acorde que eu sei que tem um som bem diferente, eu posso aproveitar a dinâmica. E assim por diante. Então, a variação de dinâmica, de você descer a intensidade, você subir a intensidade, mesmo dentro de um mesmo momento, é uma ferramenta muito legal, muito bacana pra gente estar usando, tá? Mandar só um abraço aqui pra Vanessa Teixeira no Facebook. Boa noite, Vanessa. Pro Fábio, boa noite, a paz de Jesus, amor de Maria. Amém, Fábio, boa noite. O Walter mandou aqui, boa noite, paz e bem. E tem aqui uma pergunta do Thiago. Como usar a dinâmica para as músicas da missa? Bem, no caso aqui, Thiago, a gente está falando principalmente da questão de fundo de oração, né? Mas geralmente, numa mesma música, a gente tem, por exemplo, sempre o refrão é mais alto do que a estrofe. Então, de forma geral, você pode usar, você pode e deve tocar de forma diferente. Sei lá, você está tocando uma música que é... Nessas horas eu não lembro de uma música, eu vou começar a anotar as músicas no papel para lembrar. Deixa a luz do céu entrar, né? A parte A da música que é... Aí vem o refrão, né? E deixa... Geralmente o refrão eu toco bem mais solto. Digamos que acabou o refrão. Aí vai voltar para a parte A. Eu toco tipo... Às vezes eu diminuo a quantidade de batida, mudo o jeito de tocar os acordes. No caso do violão, o refrão eu toco tudo batida, quando vai a estrofe eu misturo um pouco de dedilhado, tipo... A variação de dinâmica a gente consegue fazer também, tanto com intensidade quanto com silêncio. Tem hora que mesmo que você não muda a intensidade, mas você deixa a música mais vazio, ela soa diferente. No fundo de oração, mesma coisa. Às vezes você está tocando aqui, né? Ó. Voltar pro sol. Vou continuar tocando do mesmo jeito de intensidade, mas vou tocar com menos notas. Com a mesma harmonia. Só de eu, em vez de fazer eu tocar uma quantidade menor de notas, já soa de forma diferente, já soa
eu já consigo aplicar a variação dinâmica, tá? A Ana perguntou aqui, oi, sobre o que você está falando hoje. Segredos para você fazer um fundo musical de oração bonito. Fazer um fundo de oração bonito. Tá? Então, esse é o tema do que a gente está falando hoje, tá? Última dica dentro dessa questão da live, só um toque, Ana, depois a live vai ficar gravada, volta lá, depois assiste do começo, que aí dá para entender tudo certinho, tá bom? Pegando assim, às vezes no meio da live, realmente fica um pouco confuso do que a gente está falando. A última questão é regiões. A gente pode trabalhar, recapitulando aqui na parte técnica. Não precisa ser só dedilhado, a gente pode tocar batidas também, mesmo assim fazer um fundo musical legal, né? Primeiro e quarto grau, a gente usar isso aí para trabalhar. Pensar em harmonias de outras músicas, para a gente passar a ser mais criativo. Usar essa questão de variação de dinâmica e regiões. Sempre que a gente toca acordes mais agudos, a gente tem uma sensação de que a música fica mais menor, mais suave um pouco. Então, às vezes, estou tocando isso aqui, não. Que eu estou tocando. Aí eu quero tocar de forma mais suave, eu, em vez de tocar esse sol, eu poderia usar esse sol com nona aqui. Então, às vezes, está numa coisa que está um momento mais fervoroso de oração, né? Então, o pessoal, num contexto, por exemplo, de grupo de oração, né? Não tem regra, não tem certo e errado. No contexto de grupo de oração, por exemplo, aí fica aquela coisa que dá aquela acalmada, né? Não, vamos agora, sei lá, ouvir alguma palavra de profecia. Você muda o jeito de tocar. Você pode vir para esse sol, por exemplo. Outra coisa que eu fiz agora, eu estava tocando praticamente um compasso por acorde, estava só tocando direto, Sol, Dó já, né? E já o Ré. Se eu quero mudar, eu posso mudar as duas coisas de uma vez, mudar a região e para um acorde mais agudo, e eu demorei o tempo do acorde também. Aí eu vou tocar o Dó também mais demorado. E vou tocar o Ré também, mas... Por exemplo, com essas ferramentas que eu passei aqui, claro que isso aqui só está o conceito. Depois volta na live de novo, assiste aí, anota as partes, o que eu falei, né? Com isso aqui você já tem ingredientes para você implementar muito e fazer fundos musicais muito mais legais muito mais direcionados, né, para o que precisa, para o momento. E só recapitulando, eu comecei falando primeiro sobre a questão da música. A música é a arte dos sons, e um momento de oração não precisaria de música. Dá para a gente fazer um bom momento de oração sem música. Ponto. Inclusive, infelizmente, hoje ainda a realidade de muitas comunidades é não ter ninguém para tocar, tá? Mas com música é melhor. A gente usando a ferramenta da música pode ser muito melhor. Então, essa foi a primeira coisa que a gente falou. A segunda coisa que eu falei sobre estado de presença. Peraí, o que está acontecendo? Qual que é o objetivo desse momento que está acontecendo aqui para eu fazer esse fundo de oração, para ajudar as pessoas? O que está acontecendo? Porque aí você começa a se preocupar não só com que acorde, que harmonia, se você vai usar um acorde bonito ou feio. Você começa a se preocupar com a eficiência do que você vai fazer. Aí entra nas questões técnicas, a gente falou sobre que não precisa ser dedilhado, pode ser levado e pode ser dedilhado. A dica do primeiro e quarto grau, que independente do tom que você está, funciona bastante. A questão da combinatividade, de você usar outras músicas para você se influenciar e ter ideias para fazer as questões. Falando sobre a questão da dinâmica e sobre essa questão de regiões, de você explorar acordes mais agudos estrategicamente. Uma coisa que no teclado, por exemplo, funciona muito. Às vezes o tecladista está tocando mais aqui no grave.
Aí ele quer que a música fique mais vazia, cara, é só a mesma coisa que ele tá tocando aqui, ele vem pro agudo. Naturalmente o negócio já dá aquela caída, já fica um negócio mais, mais suave, vamos dizer assim, mais natural, mais suave para o momento que você quer fazer, tá? Então, são ferramentas. Assim como se você você vai reformar, se você vai arrumar alguma coisa na sua casa, você olha, nossa, eu preciso apertar esse parafuso. Você abre uma caixa de ferramenta, você pega uma chave Phillips, uma chave de fenda, isso aqui é um prego. Você pega o martelo e bate o prego. Você tem ferramentas. Para a gente tocar na música, a gente precisa ter ferramentas também. E cada ferramenta você usa numa situação diferente. Então é importante você ter opções, como essas opções que eu estou passando aqui, você treinar, você desenvolver isso, para você conseguir usar no seu dia a dia, na sua comunidade, na missa, assim por diante. O Thiago colocou aqui no Instagram. E como desenvolver essas levadas mais soltas? Tenho um pouco de dificuldade em sair das levadas básicas. Thiago, a dica é a seguinte, cara. Primeira coisa, como eu falei do negócio de combinatividade, a gente não inventa nada. A gente combina coisas. Então a dica que eu dou para você é você ouvir mais músicas. Começar a tirar mais músicas que estrategicamente tenha mais levadas de violão, tenha coisas de guitarra, que tenha coisas mais soltas, para você se influenciar por essas questões, por outras levadas, por outros ritmos. Começar a aprender essas levadas e começar a ir usando dentro das músicas que você toca. Porque senão não pula do zero para alguma outra coisa. Por exemplo, essas coisas que eu toco de tipo de... É umas levadas que são meio que de MPB. Quem que toca essas coisas muito? Sei lá, tipo Jorge Versilo tem as coisas de violão que é com essas levadas, Djavan, e por aí vai. Esse tipo de levada. Então é legal você ouvir música boa, né, música de qualidade rítmica, com arranjos legais, e você se influencia, você aprende a tocar e você consegue usar a mesma música, a mesma proposta em outras músicas de dentro da igreja. Não tem problema nenhum fazer isso, tá? Tem gente, nossa, que profano, ele está falando de uma música de fora e de repente tocar um outro ritmo na missa. Praticamente tudo que a gente tem de música de dentro da igreja não foi criado dentro da igreja. A gente usa do ritmo, do estilo, da proposta e usa isso de uma forma coerente para a missa, para o grupo de oração, para o momento de oração, tá? Mas não tem problema não, né? Seja crítico, escute música boa. Tem coisas que você ouve, que você quer aproveitar só a musicalidade, você sabe que de repente a letra não é legal, não agrega muita coisa para a sua vida, mas é muito legal essa questão de você entender, absorver aspectos de musicalidade e você passar a usar isso nas músicas, tá bom? Então a dica que eu dou para você é essa daí, Thiago, ouve mais música, ouve mais coisas para você conseguir ouvir, tá bom? Não sei se é a ou o Delan Leite, a música nos ajuda a rezar mais, entra em um clima de oração com mais facilidade, exatamente. Mas ela é uma ferramenta. Se a gente pensar que só precisa de música, a gente fica querendo que a oração fique a serviço da música. E tem que ser o contrário, a gente tem que ver o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, como é que está fluindo esse momento e usar da música a favor da oração. Usar da música como uma ferramenta de oração, tá bom? Tem aqui no Facebook, o Tarcísio colocou aqui, amém, boa noite, a paz a todos. Toda dica que nos leva a melhorar as nossas condições, de levar o melhor para o nosso Rei e Salvador é muito bem-vinda. Parabéns a todos do canal. Tem aqui saber mais, deixa eu clicar aqui, gente, espera aí. Parabéns a todos do canal. Tocando na missa pelo esforço e dedicação em levar algo ao próximo. Isso também é missão de evangelização. Obrigado, Tarcísio. Deus abençoe. Gente, tem mais alguma dúvida, alguma questão que vocês tenham para eu estar respondendo para vocês aqui? Tem algumas aqui, ó. O Franklin colocou aqui. Boa noite. Na vida temos que ter discernimento. Isso aí. Thiago colocou aqui, legal. Thiago colocou, legal, Thiago. Pô, valeu, Thiago. Pô, e aí, Thiago? Beleza, Thiago? Legal. O Delan.
Pô, show de bola, Adelaide, que eu não tô conseguindo ver pela foto aqui. O Gui Pontes colocou aqui. Pode fazer solos junto com as notas? Pode, pode. A gente pode construir melodias que, por exemplo, posso tocar... Dependendo do conceito que você toca, você pode criar frasezinhas mesmo. Por exemplo, deixa eu pensar como que eu coloco isso aqui. Dá para ir tocando várias coisas junto. Só que tudo entra dentro do mesmo conceito. Você pode usar frases, você pode usar... Até tentei criar um outro exemplo aqui que não, nem ficou tão legal. Mas você pode criar frases, criar solos, colocar coisas juntos, desde que esse contexto, a ideia que você crie dentro de um contexto de... Seria mais ou menos assim. Numa música, qual que é a regra? É soar bem. Eu posso fazer um solo? Pode, se soar bem... Se ficar legal para a música, para a proposta da música, pode. Poderia ser uma frase rápida? Poderia, se soar bem, ponto. Quando a gente está falando de um fundo para oração, a gente tem uma preocupação a mais, que não é só soar bem, só ficar bonito. A gente tem a preocupação de, cara, beleza, eu estudo pra caramba, eu sei um monte de acorde, eu sei um monte de coisa, mas isso que eu vou tocar vai fazer com que o fundo de oração fique mais legal? Vai fazer com que as pessoas rezem mais? Vai fazer com que a harmonia fique mais bonita? Se a resposta for sim, use. Se a resposta for não, não use. Porque o objetivo é fazer com que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Então sim, dá para criar solos, dá para usar pentatônica, dá para usar escala, dá para usar acordes, mas desde que você use como filtro seu interno, contribuir para o momento de oração e fazer com que as pessoas consigam rezar. Tá? Então acho que esse é o ponto. Tá? Pra gente encerrar aqui, gente, inclusive daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Concordo com essa questão de ouvir diversos estilos musicais, isso ajuda a desenvolver a musicalidade. Exatamente. Gente, musicalidade é uma coisa que a gente desenvolve. A gente desenvolve ouvido, a gente desenvolve ritmo. E como que a gente desenvolve criatividade, como eu falei aqui. Quanto mais músicas a gente escuta, quanto mais levadas, mais dedilhados, mais coisas a gente tem na mão, mais possibilidades você tem de combinar as ideias. Automaticamente quem vê você tocando vai falar que você é muito criativo. Mas não é uma coisa que você nasce pronto, você vem desenvolvendo. Então quanto mais música você ouvir, quanto mais questões, mais musicalidade, mais criatividade você vai ter. Isso para solo, para levada, para composição, para arranjos e assim por diante. Tá bom? O Gui colocou sempre usando a pentatônica, né? Pentatônica é uma excelente escala, muito legal, muito bonita, mas pode ser qualquer uma que tenha um sentido com harmonia. Pode ser qualquer uma, pode ser escala menor, pode ser escala maior, poderia ser usando coisas mais avançadas, com menor melódica, menor harmônica, coisas mais complexas, tá? O critério é fazer soar bem e ter um propósito com aquilo que a gente está tocando. Acho que é o André, né? Colocou aqui. Se começar com a tônica, ou como que é? Se começa com a tônica ou a terça, não. Você pode começar com qualquer nota. A tônica e a terça faz parte do acorde, a quinta também, mas poderia ser com qualquer nota, com a nona do acorde. Aí tem que fazer um estudo, um pouquinho de intervalos, de harmonia, para ter mais ideias do que você pode usar. É bom estudar mesmo, improvisação, estudar as escalas, fazer um estudo legal. Aqui a ideia é ter mais um conceito para dar dicas de ajudando vocês com as questões, tá? Mas assim, tem muita coisa legal para a gente poder estudar e usar junto com relação aos estudos. O Thiago colocou aqui, solos são legais, só não podem sobressair a oração e a espiritualidade do momento. Exatamente. A música tem que ser uma ferramenta para o momento. Dentro desse contexto pode tudo. Pode usar solo, pode fazer levada, pode ser com batida? Pode, dependendo do momento vai ficar legal a batida mesmo. Pode ser com dedilhado? Pode. Poderia colocar acorde mais dissonante?
Pode. Não tem certo e errado. A gente vai ter que julgar se isso vai ajudar o momento, vai ajudar as pessoas que estão participando a rezarem o momento ficar melhor ou não, tá? O Gui Pontes colocou aqui, galera, sou aluno da Action, indico vocês fazerem o curso. Ô Gui, Deus abençoe, viu, meu irmão? Fico muito feliz de ter você aqui e o que precisar da gente, estamos à disposição sempre, tá bom? Gente, é isso aí. Tudo que é bom chega ao fim, né? Então a gente vai encerrar essa live por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que as dicas que eu dei aqui possam estar ajudando vocês aí na comunidade, no seu crescimento musical. Isso aqui não é a totalidade nem de perto das possibilidades do que a gente pode, mas são dicas práticas que com certeza, se vocês aplicarem no dia a dia de vocês, na comunidade, na missa, no grupo de oração, com certeza vão ajudar vocês de forma muito prática a ter resultado, a conseguir tocar melhor, ter um resultado melhor. E claro, a partir daí vamos estudar mais, buscar mais conhecimento, tem muito mais coisa para a gente estar estudando, mas tudo isso aqui que eu falei pode ajudar bastante vocês já na prática, tá bom? Um abração, Deus abençoe e a gente se vê na próxima live aí. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.